Que Deus abençoe a todos vocês que creem no Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que crê nele não vai ser envergonhado. E crer não é somente falar que crê nele, mas aquele que tem a confiança, crê com compromisso com a sua palavra. As lutas vêm, nós vivemos nessa terra uma grande batalha espiritual, e vêm as lutas. As lutas vêm para nos derrubar, para nos destruir. E o próprio Senhor Jesus falou que no mundo a gente ia ter as aflições. Eu quero compartilhar com você que me vê nesse momento, você que quer vencer as batalhas que você está passando. Então a única forma é você se unir com o Senhor Jesus Cristo. É você ter um compromisso com Ele, a maneira dele. Então ele fala aqui no livro de Hebreus, o Espírito Santo fala através do livro de Hebreus, e está escrito aqui assim, ó. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Confiança em quê? Em quem? Confiança no Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo. A confiança nele, na palavra, porque fiel é aquele que prometeu. O Senhor Jesus não é um espírito mentiroso. Nele é a verdade, por isso ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então é ele que quer usar as pessoas. Ele quer usar pessoas que têm compromisso com ele para poder anunciar ele, levar ele para as pessoas que estão sofrendo. Então não é o bispo, o pastor que é dono da sua alma. O bispo, né, o bispo de carne e osso, o pastor de carne e osso não é o seu Deus. Eles não são deuses de vocês. É isso mesmo. O bispo e o pastor da nossa alma é o Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que colocar, entender isso. Quando você vai a uma congregação, independente é o nome que tenha, você tem que saber que a organização não é o seu Deus. O seu Deus tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Ele fala para a gente congregar, mas você tem que ser sábio e prudente. Você tem que ver aquela pessoa, aquele pastor, aquele bispo que está pregando, se ele tem uma vida com Deus, olhando o casamento dele, sabe, vendo o proceder dele. E isso ninguém é bobo. Você só é enganado se você quer ser enganado. Tem pessoas que não querem seguir a verdade, ela quer seguir aquele pastor que está em pecado, aquele bispo que está em pecado, e a pessoa sabe até que aquele bispo, aquele pastor é adúltero, é uma pessoa que tem maus procedimentos, que rouba, faz um montão de coisa errada, mas a pessoa fala assim, eu me agrado daquele pastor. Então ela vai naquela congregação, naquela igreja, não porque ela quer Jesus, porque quer escutar aquilo que convém. E é por isso que muitas pessoas são decepcionadas, não são poucas não, são muitas pessoas que são decepcionadas quando chega o momento da morte. Chega o momento da morte, para essas pessoas que não seguiram a Jesus, elas são ceifadas pelo diabo e pelos demônios. A Bíblia fala sobre o céu e fala sobre o inferno. A Bíblia fala sobre isso. O Senhor Jesus, ele se manifestou nesse mundo, veio em carne e osso. O Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Cristo das Escrituras, veio em carne e osso. Ele veio e ele falou a verdade. E ele deixou a verdade, que é a palavra, ele batizou com o Espírito Santo os que se entregaram completamente para ele. Então não pode ver confusão. Ou a pessoa é de Deus, ou a pessoa não é de Deus. Ou a pessoa está servindo a Deus, ou a pessoa está servindo ao diabo. Não é ela tem uma gravata de pastor, tem um título de pastor, um título de bispo, um título de apóstolo, ou seja lá qual o título que tem. Não serve ela ter um título e ela viver uma vida errada. Não é isso que o Senhor Jesus fala. Por isso a gente tem que imitar ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui
no livro de Hebreus ele fala nessa confiança, eu não tenho que perder essa confiança. O pastor pecou, o bispo pecou, a instituição se corrompeu. Você não tem que fazer as coisas que são erradas, ficar com desilusão daquele pastor, daquele bispo. Você tem que se converter ao Senhor Jesus Cristo. Se você se converteu, aonde você sai de uma instituição porque você viu que aquela instituição se corrompeu? Falha, todo mundo tem falha, toda igreja tem falha, mas a igreja não pode se corromper. A igreja não pode se corromper. Se corrompeu, então já não é mais a igreja de Cristo, é a igreja de Satanás. Então ele fala para a gente não perder essa confiança nele. Jesus é puro. O Espírito é santo, não é espírito imundo. Por isso ele fala, não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque necessitais de paciência. Olha só, paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? A promessa de uma vida abundante. Essa vida abundante, ela tem em primeiro lugar a salvação da nossa alma, a certeza da salvação, a paz. Você está numa guerra, mas você tem paz, porque dentro de você tem o Espírito da paz, que é o Espírito Santo. Dentro de você tem o Espírito da santidade. Não é você querer ser melhor do que as outras pessoas e desprezar os outros. Eu não sou melhor que você, nem você melhor do que eu. Todos nós somos iguais diante do Deus vivo. Mas um tem que saber de uma coisa, que o que é errado eu não posso ter comunhão com aquilo que Deus ele odeia. Eu não posso dizer que eu sou cristão, por exemplo, traindo a esposa, roubando, adulterando, matando, destruindo, querendo o mal das outras pessoas, envolvido com o espírito do vício. O espírito do vício não é o Espírito Santo, é o espírito do inferno. A gente não pode estar na mesa de Deus, mas na mesa dos demônios. Então você tem que saber o que você quer. Você não pode dizer, eu tô triste com Deus, mas não foi Deus que cometeu o pecado, foi o homem. Foi a instituição que se corrompeu, cometeu o pecado, não foi a igreja limpa do Senhor Jesus Cristo. Tem a igreja de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela não é composta de nomes de instituições. São todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como o Senhor e Salvador das suas vidas e odiaram o pecado, abandonaram o pecado, usaram sua fé, e a outra parte é o Espírito Santo, quem purifica e quem nos dá o poder para a gente não cair no pecado. A tentação vem, mas é você que tem que decidir o que você quer. Não é verdade? Ninguém é mais santo do que ninguém, mais separado do que ninguém. Mas é uma coisa, o corpo de Cristo é um só, não é o corpo do diabo. É o corpo do Senhor Jesus Cristo, onde o cabeça é o Senhor Jesus Cristo, não o bispo ou pastor de carne e osso. O bispo e o pastor, eles têm que ser pessoas convertidas a Deus, para poder falar com as outras pessoas. Não é verdade? Então não se engane, senhor, senhora, amigo e amiga, com as pessoas, não. Jesus nunca vai te decepcionar. E você tem que ver, tem pastores de Deus, tem bispos de Deus, tem pessoas de Deus, mas tem pastor e bispo que é do diabo. Tem organizações que infelizmente se corromperam e o diabo está dominando, escravizando a mente das pessoas. E você tem que despertar para isso. Não abandone o Senhor Jesus Cristo por causa do mau procedimento das pessoas. A instituição se corrompeu, sai daí. Sai da Babilônia, é isso mesmo, saia da Babilônia. A Babilônia, aí não está o Espírito Santo não. No Egito não está Deus não. Estou falando da forma espiritual da palavra. Estou falando sobre a Babilônia espiritual e o Egito espiritual. Que a gente não pode estar aí. Certo? E ele fala aqui, ó. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus ele tem alma, sim, que significa a vontade dele, o desejo dele. Quando fala alma de Deus, significa o desejo de Deus, o sentimento de Deus. Deus ele tem sentimento, ele é espírito, mas ele também é alma porque ele sente. Ele está falando aqui. Né? Deus ele tem sentimento, então significa que eu tenho que também fazer os desejos de Deus, satisfazer os desejos dele. Mas se recuar por causa de que você viu o pecado de fulano, de mengano, de sotano, de alguém, eu tô triste com Deus, mas Deus não mandou ele pecar. Deus não mandou Judas Iscariote trair ele por 30 moedas de prata, mentir, roubar e fazer um montão de coisa errada. Então você tem que ter um amadurecimento na sua fé. Você tem que olhar para a sua vida com Jesus, porque ele vai te dar o sustento, ele vai ser o teu pastor e nada vai faltar. A gente não tem que desrespeitar os bispos e pastores que são homens de Deus de verdade. Agora, aquele que fala que é bispo ou pastor e não é de Deus, ele não merece o nosso reconhecimento, porque ele não está reconhecendo o nosso Pai e não está reconhecendo as ovelhas que são de Deus, não são dele. A igreja não é minha, não é sua. A igreja tem que ser do Senhor Jesus Cristo. As ovelhas e o povo não é seu, não é meu. As ovelhas e o povo é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça e o Senhor da verdadeira igreja, a igreja dele. E ele vai se manifestar nesses dias de uma forma grande. Ele não está contente com a atitude dos homens que querem dominar a igreja dele. Ele é o pastor e bispo, ele vai tomar providências fortes. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, porque o povo é dele. E a gente tem que estar com o Senhor Jesus. Nós, porém, não somos aqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. É isso mesmo. Ele quer a nossa alma salva. E por isso eu quero convidar você nesse momento. Vamos unir a nossa fé nele. Quero fazer uma oração por você. Vamos orar. Vamos orar é falar com ele. Vamos unir a nossa fé no Senhor Jesus. Se você está passando por um problema difícil, um deserto dessa vida, uma tribulação, uma perseguição ou uma injustiça, então vamos falar com aquele que é o Senhor da justiça e que odeia a injustiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar com ele. Prepare a sua alma, prepare o seu coração. E se você pecou e você quer o perdão dele, você vai ter o perdão se você se arrepender. Você tem que buscar o arrependimento. Como buscar o arrependimento? Odeia o pecado. Aparte-se do pecado, arrependa-se de verdade. Mostre o arrependimento não com a sua boca, com a sua fala, mas com a sua atitude. Mostre isso. Rejeite o diabo, diga não para o diabo, não para os demônios e não para os filhos do diabo. Tem filhos do diabo até que são vestidos de pastor, de bispo, até mesmo de congregações. Não é à toa que está escrito que até mesmo Satanás se disfarça como anjo de luz. Então por isso você tem que estar firme nas escrituras e saber que Deus é limpo e que Deus não concorda com coisa errada ou com coisa suja. Tá certo? Então prepare o seu coração, porque vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que é o meu Rei, meu Senhor, é o cabeça, Senhor, da tua igreja, no nome dele, meu Pai. No nome dele, eu invoco, meu Pai, eu chamo, Senhor. Eu não estou sozinho, meu Pai, nessa oração, nesse clamor, mas tem muita gente comigo orando, meu Pai. Pessoas que ficaram feridas com pastores, com bispos, com instituições, que eram, meu Pai, para acolher as ovelhas do Senhor, para mostrar humildade,
Mas essa pessoa tem visto nessa congregação, nessa instituição, arrogância, soberbia, mentira, malícia. E a malícia é o espírito do diabo. É o espírito do inferno, não vem do Senhor. Meu Pai, cura essa alma. Vem sanar essa ferida que essa alma tem. Que essa pessoa, meu Deus, ela seja abraçada pelo Senhor Espírito Santo. Ela não venha voltar para o mundo, voltar para as drogas, voltar para a delinquência, voltar para a malandragem, voltar para a prostituição, para o roubo, voltar para a máfia, voltar, meu Deus amado, daquela vida que ela saiu, meu Deus. Meu Pai, como que essa pessoa podia imaginar, talvez na igreja onde ela te conheceu, na mesma igreja, meu Pai, vendo a corrupção, a destruição, a mentira, a falsidade. Oh, meu Pai, o Senhor não tem culpa, meu Deus amado, do pecado dos homens. O Senhor não ensinou, meu Deus, o pastor, o bispo a pecar, a ser mentiroso, a ser falso, a ser cara de pau, a ser hipócrita. O Senhor mesmo odiou a hipocrisia e falou com os fariseus, fariseu hipócrita. Assim o Senhor falou com os fariseus, meu Pai, que eram para ser exemplos para as pessoas, para o povo, se tornaram serpentes, raça de víboras, que foram, meu Pai, rechaçados pelo Teu Espírito e rechaçados por João Batista, rechaçados, meu Pai, pelos verdadeiros apóstolos do Senhor, porque apóstolo, o último apóstolo do Senhor, que eu creio foi o apóstolo Paulo. Não tem mais nenhum apóstolo hoje não. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha destruir, meu Deus amado, a mentira, levantar essa pessoa que está enferma na carne, que está até com a doença na carne por causa da agonia do coração dela, a decepção. Liberta, meu Pai, as Tuas ovelhas dos lobos, meu Deus. Liberta essa pessoa da mentira. Que essa pessoa, meu Deus, que ela venha se libertar agora de toda influência satânica, diabólica, demoníaca, meu Pai. Que ela venha se levantar. E essa pessoa que está de pé, que ela não venha cair. Meu Deus, que essa pessoa que atua, que ela venha sair da Babilônia espiritual. Daquela instituição que um dia, meu Deus, apresentou o reino do Senhor, mas agora ela está contaminada. Não é mais o reino de Deus, não é o reino do homem, o reino das trevas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha atuar com o Teu poder e destruir toda a artimanha do inferno e libertar o Teu povo do jugo do mal. Essa pessoa que me escuta, meu Deus, que está no carro, no caminhão, na casa, no quarto, no banheiro, na sala, essa pessoa que está na rua e através do celular, ela está recebendo a sua oração, que ela seja abençoada e protegida. Assim, meu Pai, eu te peço e creio, te agradeço, porque eu tenho a certeza que o Senhor tem abençoado aqueles que são sinceros e que creem. Sejam eles livres e abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu tenho a certeza, meu amigo e minha amiga, Senhor, Senhora, você jovem, vocês estão todos abençoados. Graças a Deus. E se você foi abençoado com essa vídeo, com oração, com a palavra, se Deus te abençoou, te tocou, você se sente bem, então gostaria de pedir para que você, se assim você quer, se você pode dar o gostei, né? Me gusta, o gostei, e pode também você se inscrever no canal, tá certo? Deus te abençoe muito. E uma coisa, né? Você sabe que não se paga dízimo e oferta, não paga nenhuma bênção de Deus na nossa vida. Isso é algo que tem que nascer da gente, porque a obra de Deus, você sabe que necessita, né, de domínio econômico para poder a gente fazer as coisas. E se você quer me ajudar nesse ministério, nesse trabalho que a gente está fazendo para ajudar as pessoas, aí está na inscrição, tá bom? Você é livre para fazer o que você quer em Cristo, não? Porque em Cristo a gente faz as coisas com pureza, com decência, com honestidade, com fidelidade, da forma correta. E de aí é que vem as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe muito você. E se você não nos pode dar uma ajuda voluntária, não tem problema não. Você pode fazer uma coisa, da sua vida para Jesus, da sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Entregar a tua vida
como oferta viva para esse Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e hasta a próxima. Até mais.